Oi, eu sou a Mari dos Cookies da Mari e nessa live você vai aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e marketing no ramo alimentício. Fique até o final, curte e comenta nesse vídeo para eu saber qual foi seu tema preferido e trazer um outro vídeo mais aprofundado. Segundou, né? Como é que foi a segunda de vocês? Na segunda-feira vocês deixam para planejar, para ver o financeiro? Como é que é isso? Como é que organizam aí a semana de vocês? Quando eu comecei, né, eu fazia entregas e retiradas só de final de semana, então era um período bem reduzido. E ao passar do tempo, eu fui prolongando. Então, passou meses e meses e meses de teste, só de sábado e domingo, por exemplo. Aí, domingo não, minto. De sexta e sábado, aí eu comecei a abrir de quinta. Aí depois passou um tempo, aí de quarta. Aí demorei até começar a abrir de segunda e terça. Porque são dias que normalmente a gente imagina que são mais fracos, né? E aí dá aquele medo de começar e aí sobrar tudo. Enfim, foi aos poucos esse processo. Agora, com os cookies da Mari estruturado, uma loja de cookies e tal, eu tava abrindo de segunda a segunda. Faz um pouquinho tempo só que eu tomei essa decisão de abrir de segunda a segunda. E tava naquele batidão e tal. E acabou que eu fiquei tão envolvida ali naquele delivery que funcionava todos os dias que eu não tava conseguindo ter um tempo pra eu me organizar e não pensar nesse delivery, não pensar nessas responsabilidades que estavam acontecendo, apesar das minhas responsabilidades como gestora, como dona de uma empresa. E aí eu falei, não, eu vou analisar aqui as minhas vendas e se valer a pena, eu continuo abrindo de segunda. Se não, eu fecho de segunda. E realmente, tava ficando aberta de segunda-feira, de segunda a segunda, e toda segunda-feira era o dia mais fraco da semana. E era mais fraco e o período era bem extenso. Então eu abro das 11 da manhã até as 9 da noite. Eu ficava lá com a minha equipe rodando o delivery, eu tinha que estar ali presente muitas vezes e não compensava. E aí eu decidi fechar. E foi uma ótima decisão. Eu acho que quando abrir a loja, eu vou ter que voltar atrás e começar a abrir de segunda a segunda de novo. Mas, por enquanto, não abro de segunda. E tá sendo ótimo, porque é um dia que eu deixo pra ter reunião com o meu financeiro, que é terceirizado hoje. E a gente faz reunião amanhã toda pra falar dessa parte financeira, alinhar tudo pra semana tá bem certinha, pagar todas as contas que vão vencer naquela semana. Porque à medida que vai crescendo, gente, cresce os boletos também, viu? Muito boleto. E aí, se não organizar um dia pra pagar tudo que é da semana, fica boleto pra trás, vence, aí tem que pagar juros, só porque você esqueceu um boleto. Na segunda-feira eu também planejo, a gente capta os conteúdos, né, que a 2V Produtora que faz pra mim. Então, o Thiago e a Mafê vão lá no ateliê e a gente capta todos os conteúdos pra fazer os vídeos da próxima semana. Então, é uma semana de antecedência esse planejamento de marketing. Separo também pra fazer a parte administrativa, então hoje eu criei relatório de produção, relatório de sobras, relatório de compras para preenchimento toda segunda-feira, relatório de quantos cookies assar por dia, vários relatórios. Por quê? Para que servem esses relatórios, né? É para minha empresa andar alinhada com o que eu quero que aconteça, mesmo eu não estando lá. Então, todo dia há um relatório a ser preenchido por cada setor. Então, as meninas da produção têm que preencher o relatório da produção diariamente para eu poder entender o que está sendo produzido e ao passar do tempo, depois de um mês de relatórios preenchidos, eu vou pegar todos eles, eu vou olhar para eles e bater o martelo em, toda segunda-feira vocês vão produzir isso, toda terça vão produzir isso. Então isso é uma análise para eu fazer depois de um mês, pegar esses relatórios e tirar do papel e fazer algo cravado, para elas produzirem aquilo ali que eu passei. Antes eu preciso analisar, né? Então uma série de relatórios. E agora eu tô aqui fazendo live com vocês. Você assa seus cookies antes das encomendas? Vamos lá. Hoje, a loja não é por encomenda, é pronta entrega. Então, a pessoa entra no perfil, eu tenho um horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 da manhã até as 9 da noite. E de domingo, da 1 da tarde até as 6 da tarde. Durante esse horário, eu tenho cookies de todos os sabores à pronta entrega ou retirada. O que significa isso? A pessoa pediu, ela tem só o tempo de entrega mais o tempo de embalar o pedido dela para ela poder pegar esses cookies. E aí, como que eu faço isso? É necessário assar antes. Não adianta, lógico, no começo tá tudo bem você assar por pedido. Então, chegou um pedido, o seu tempo de entrega é lá, 2, 3 horas. E aí você assa na hora que a pessoa pediu. Tudo bem, tá? No início tá ok. Só que quando a operação cresce muito, são muitos pedidos, já não dá mais para suprir essa demanda. Imagina chegar 60 pedidos, 70 pedidos num dia
e a cada pedido que chega você assa os cookies. Não há forno que aguente e não há funcionários, equipe que dê conta dessa demanda e vai ser um processo falho ali. Uma hora vai dar problema. Então é necessário assar os cookies antes. Como que eu faço isso? Depois de muita análise, de teste, de perder cookie, de faltar cookie, perde cookie, falta cookie, fui analisando dia após dia, entendendo que há uma quantidade por dia que é o mínimo que eu vendo. Há aquela quantidade. Então são tantos cookies desse, tantos cookies desse, tantos cookies desse. Depois de analisar muito. Aí eu cheguei nessa vitrine, que eu chamo de vitrine, que é o que eu asso todo dia. Essa quantidade eu asso, e aí, se é um dia de muito estouro de vendas, a gente sente. Eu aprendi a sentir isso também. Então, assim, eu tenho a minha vitrine, aí estourou de venda, começou a sair pedido atrás de pedido, pedido atrás de pedido. Eu sei que, baseado na quantidade de pedidos que está saindo ali naquele momento, é uma certa quantidade de cookies que eu vou ter que assar para repor naquele delivery. E a gente só faz isso até umas 4 da tarde. Por quê? Meu delivery vai até as 9 da noite. Das 4 da tarde até as 9 da noite é o tempo que eu tenho para esgotar aqueles cookies que sobraram das fornadas que teve durante o dia. Então é assim que funciona hoje. Para manter os cookies frescos, para não ter tanta sobra de cookie e para eu ter esse controle de assar cookies para vender e entregar o mais rápido possível. Então hoje eu não asso conforme a encomenda, eu asso a vitrine, que é um número que eu cheguei após muitas análises. No início, como é que eu fazia? A encomenda chegava de um dia para o outro. Então as pessoas pediam até tal dia, e aí eu entregava ou a pessoa retirava no próximo dia, que aí eu assava e deixava os pedidos todos prontos. Ah, eu quero cookie Mari para hoje, não tem como, para amanhã. E assim vai, você tem que educar o seu cliente, senão vira bagunça também. Se sobra cookies assado. Opa. Gente, então, a sobra de cookies eu uso normalmente para fazer vídeos, ou eu distribuo para minhas funcionárias, mas é aquela coisa, eu tenho essa vitrine que me permite assar a quantidade de cookies que não vai sobrar tantos. Então vai sobrar 1 ou 2 de cada sabor. Você vai fazer uma escolha. A sua escolha você prefere ter a pronta entrega e tirar conforme vai acabando. Então é isso que eu faço hoje. Acabou os cookies depois das 4 da tarde, eu tiro do meu site, porque esgotou, para não ter a sobra. E aí eu vou tirando conforme vai acabando. E aí o cliente às vezes vai achar ruim ou vai deixar para pedir no outro dia, porque ele queria pedir aquele sabor específico. Mas esse é o preço que eu pago pelo frescor. Agora, você pode assar e deixar esses cookies pelo prazo de validade e vendê-los. Também tem essa opção. Não, é a produção em conjunto. Então, hoje eu tenho a Neia, que ela bate as massas, a Karen, que boleia os cookies, faz os recheios, e a Lê, que também faz os recheios e bate massa. Então, cada uma tem sua função ali. Depois que cada uma fez sua função específica, todo mundo se junta e boleia cookie até acabar. Você foca uma coisa, foca uma especialidade, e aquela pessoa vai ser especialista em fazer uma coisa muito bem feita. Padroniza sua produção. Imagina 3 pessoas produzindo simultaneamente, 3 batendo massa, 3 fazendo recheio, 3 boleando cookie. Cada uma vai fazer um pouquinho diferente, porque estamos trabalhando com pessoas. Cada uma tem seu toque ali. Isso vai desregular totalmente sua produção e você vai ter que conversar com 3 pessoas para dar feedback de 3 coisas iguais. É melhor você dar um feedback para uma pessoa que bate massa. Como você delega? Você tem que ensinar. Ensinar, ter paciência e dia após dia. Não é de um dia pra noite que a pessoa vai fazer igual você faz. E também uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Não é todo mundo que é igual a você. Na verdade, quase ninguém ou ninguém é igual a você. Então é difícil você querer cobrar da outra pessoa o trabalho e que ela execute exatamente como você vai fazer. Eu sofri isso esses dias pra trás. Eu tô treinando a minha atendente para ser vendedora. Então eu tô criando um processo aí de venda e tô treinando ela para isso. E eu criei um manual. E nesse manual, primeira vez que eu fiz o primeiro manual, eu destrinchei exatamente o que eu falaria pro cliente. Desde o oi, tudo bem, até o obrigada. Isso é bom? Não. Você pode achar que sim. Mas, o que eu deveria ter feito? Listado um processo de o que eu queria atingir com aquele objetivo. O objetivo daquela venda. Então eu teria que explicar para ela o que eu queria no final, para ela aplicar o processo dela e o jeito dela naquela venda. Afinal, ela vai ser vendedora, ela não vai ser a Mari. Para você delegar, você precisa entender primeiro, as pessoas não são iguais a você. E segundo, você precisa entender o jeito daquela pessoa aprender, você precisa entender o jeito daquela pessoa levar uma venda,
para você poder ensinar ela dentro do que ela é a fazer aquilo que você quer. Então, primeiro de tudo, você tem que descobrir o seu objetivo, para depois você traçar um processo. Quero muito voltar a empreender, mas o medo de dar errado está sendo maior. Qual conselho pode me dar? Vamos lá. Eu sou muito realista para tudo na minha vida, isso até é um problema, tá, gente? Mas, como é que eu fiz para eu não ter esse medo? Quando eu fui largar a minha faculdade, era um medo muito grande, porque podia dar tudo errado. Eu tava largando uma faculdade que, na minha cabeça, tinha o resultado perfeito e certeiro de ter dinheiro e de ter uma carreira bem sucedida formada na USP. Era certeiro pra mim. Como é que eu ia largar aquilo pra dar um tiro no escuro? Porque eu vendia doce na casa dos meus pais, não tinha tanto faturamento, não tinha equipamento, não tinha tanto conhecimento, mas tinha uma vontade muito grande e, enfim, empresária, né? Queria arriscar. Como é que eu faço? Eu traço todos os possíveis caminhos e todos os possíveis resultados. Então, se você tá com medo de dar errado, o que pode de pior acontecer? Imagina esse cenário. Faça esse exercício. Imagine o que de pior pode acontecer na realidade. Traça tudo isso e aí, beleza, você viu aquele problema. Você fala, se isso acontecer, o que eu vou fazer? Aí você vai traçar possíveis soluções para aquele problema. Mas coloque o pé na realidade, tá? Não imagine que uma coisa absurda. Imagine um resultado real. De preferência, pegue uma pessoa da sua confiança e que não seja uma pessoa que te pode em qualquer decisão que você tome na sua vida, para analisar aquilo junto com você e te dar algumas possíveis soluções para aquele problema. Aí, traçado tudo isso, tudo que pode dar errado, você vai começar a traçar todos os possíveis cenários que podem dar certo. Como? Pegue exemplos, pegue empreendedores que não precisam ser grandes negócios, Flakes da vida, Mariana Perdomo, não precisa ser esses grandes. Pegue negócios menores. Os Cookies da Mari, por exemplo, eu comecei na casa dos meus pais. Sem dinheiro, sem investidor, sem equipamento. Vocês estão entendendo? Hoje eu estou construindo uma loja, uma fábrica. Vocês estão entendendo isso? É possível. É possível. Eu não achava que era possível. Aí depois que você traçou tudo isso, viu o que pode dar errado, o que pode dar certo, aí que você vai tomar a sua decisão. Você está disposta a arcar com essa responsabilidade de um possível dar tudo errado? Porque é uma realidade, eu não tô aqui para te falar mentira. Pode dar tudo errado. Empreender é risco. Empreender é você escolher um negócio que você está disposto a se f... Desculpa a palavra, mas você está disposto a dar tudo de si ali em busca de um objetivo. Você tem que estar disposto. Você está disposta? É isso que você quer para a tua vida? É isso que você está escolhendo para a tua vida? Se não for isso, a certeza de que é aquilo ali que você está disposta a ralar muito para ter, escolha outra coisa. Se não está disposta a ralar muito, escolha outra coisa. Porque é assim que você resolve o medo. É ralando muito para que ele não aconteça. Como você lida com as receitas da sua empresa? Não me sinto segura em passar para colaboradores. Primeiro, de tudo, tá? Quando você tem um medo, você tem que descobrir formas de se munir e não ser atingida por aquele medo. Porque é um medo genuíno. Você concorda? Uma pessoa pode entrar na sua empresa, pode trabalhar um tempo, pode pegar sua receita e pode passar para todo mundo ou passar para algumas pessoas, enfim, é um medo genuíno. Como você vai se proteger desse medo? Contrato de confidencialidade. Existe isso. Então você vai fazer um contrato de confidencialidade mostrando que aquilo lá que está dentro da sua empresa, aquela pessoa não pode simplesmente entrar, pegar e sair andando. Não pode. Então se ela entrar ali, ela vai entrar para trabalhar com você, para se dedicar à sua empresa e não para roubar suas receitas. Entendeu? Outra coisa, não se apegue à receita. É um medo genuíno? É um medo genuíno. Mas a sua empresa se resume a isso? É uma pergunta a se fazer. Por quê? Se realmente a sua empresa se resume a isso, Mari, eu só vendo porque eu tenho um brownie muito bom. Se esse brownie ficar um dia ruim, ou se aparecer uma outra pessoa com um brownie tão bom quanto o meu e começar a vender, eu não vou vender mais, eu tenho certeza. Então, tem um ponto a se analisar aí dentro da sua empresa. Por quê? Uma empresa é muito mais do que uma receita. Muito mais. Se você está apegado à receita, quando a sua empresa começar a crescer, você vai se assustar. Porque a receita é o mínimo. Tem muito mais coisa com muito mais dor de cabeça para se resolver. Então, resolva a sua receita, faça uma receita de qualidade, que seus clientes gostem e aprovem. E esqueça isso.
vá para os próximos pontos. Porque uma empresa que tem uma receita muito boa e não tem um marketing bom, um financeiro organizado, principalmente um marketing bom, tá? As vendas boas, um atendimento de excelência, ela não vai pra frente. O cliente vai comprar uma vez porque aquele brownie é bom, mas ele não vai comprar a segunda vez porque o atendimento não é bom, porque talvez ele não viu que sua empresa está vendendo brownie, porque seu marketing não é bom, e porque, enfim, sua empresa um dia vai parar de dar lucro pra você e você vai ter que fechá-la, porque seu financeiro não é organizado. Então, assim, eu falei extremos, mas é necessário ter tudo organizado, não é só a receita é o mínimo, então não se apegue a isso, porque isso vai te fazer não tomar as próximas decisões, vai te impedir de contratar uma pessoa, porque você vai estar com medo dessa pessoa roubar suas receitas, e isso vai te impedir de crescer. Então, não se apegue a isso. Se você estiver muito apegado, faz um contrato, chama um advogado, faz um contrato de confidencialidade e aplique isso aí. Quem está começando mesmo, primeira venda, E no certeiro de Nutella, começa nesse. A pessoa já conhece a Nutella. Se ela ficar com dúvida se ela vai comprar seu cookie ou não, pelo menos a Nutella ela já conhece. Então, abre mais caminho para essa venda acontecer. Não tem mais de um sabor para ela ficar confusa. Você começou agora no mercado. A pessoa foi lá no seu perfil. Ela viu que você vende cookies. Não tem muitas vendas e muito feedback, muitos seguidores. Se você tem lá 10 sabores de cookie, você criou uma objeção para ela. Você não criou uma atração, uma objeção. Porque ela vai olhar aqueles 10 e vai falar, e agora? Qual que eu escolho? Não conheço nenhum. Não conheço quem compra dela. Não vou comprar nenhum. Então, começa com muito bem feito, muito bem feito. Faça um produto muito bem feito para depois você mudar, para depois você abrir o seu leque. Na faculdade, eu comecei a vender na rua. Uma coisa muito legal de contar para vocês eu nunca gostei da ideia de vender na rua e de sair oferecendo de porta em porta. Nunca gostei. Nossa, eu já chorei muitas horas e vários dias antes de sair pra venda. Porque eu não gostava. Não era uma coisa fácil pra mim. Sempre foi uma coisa muito difícil que eu precisei tentar até realmente conseguir. Então eu já tentei vender de porta em porta várias vezes. Me frustrei várias vezes, recebi vários nãos. E depois que eu decidi vender na porta de uma faculdade. Por quê? Eu analisei. O que é melhor? Eu ir atrás das pessoas e bater de porta em porta, ou eu parar num lugar que as pessoas vão passar por mim, várias pessoas, em vários momentos. Eu parar. Porque é mais lucrativo, eu não gasto tanto tempo, e as pessoas já estão ali preparadas para comer, certo? Então é aí que eu decidi vender na porta da faculdade. Com muita vergonha, muito custo, muito choro, eu decidi, e o que eu fiz para eu conseguir ir a primeira vez? Eu chamei a minha irmã, falei, vamos comigo, você senta do meu lado, você não precisa fazer nada, você só precisa ficar ali comigo, porque senão eu não vou conseguir. Ela foi, sentou do meu lado, eu fui com uma caixa e um banquinho de praia, sabe? Bem pequeno, pus ali e tentei oferecer meu produto. No primeiro dia, eu vendi 10 cookies. 10 cookies. Uma faculdade a mais movimentada de Rio Preto. A segunda mais movimentada, enfim. E, enfim, ficava ali na calçada, bem do ladinho da entrada, pra pessoa passar e já me ver. E aos poucos eu fui criando estratégias para eu melhorar aquelas vendas ali. Então, eu coloquei uma placa com uma foto bem grande de um cookie de Nutella cortado no meio, que é o cookie que chama mais atenção. E aí eu coloquei ela virada, porque... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Mas, ó, eu tô aqui, certo? Virada pra rua. A entrada da faculdade era aqui do meu lado. Então, as pessoas vinham de lá. Concorda que eu tô de costas pra parede? Então, a pessoa não me via. Se ela sai aqui e passa reta, ela não me vê. Eu tô aqui escondida. Então, o que eu pensei? Eu vou colocar uma placa com uma foto bem grande de um cookie que vai chamar a atenção e as pessoas vão me ver lá de longe. Aí eu peguei essa placa, coloquei aqui do meu lado, virada pra dentro. Então a pessoa que sai, vê a placa. E aí ela vai dar de cara com a moça que tá aqui. Essa foi minha estratégia, a primeira que eu coloquei. E funcionou. As pessoas começaram a me ver. Mas entenda, vender na rua é memória. Memória. A pessoa que passa ali todo dia no seu ponto onde você tá vendendo, ela não vai saber que você tá vendendo no primeiro dia. Ela vai saber e vai te descobrir depois de uma semana, 2 semanas, e ela vai começar a te procurar no mesmo dia e no mesmo horário. Se você muda de repente, todo dia você vai em um horário diferente, um lugar diferente, é difícil de você fazer uma fidelização daqueles clientes, entendeu? A pessoa que vai na faculdade todo dia, ela me espera toda quinta-feira ali naquele horário. Então ela vai pronta para comprar cookies. Se eu vou na segunda, capaz que ela não estava preparada para comprar cookies. Ela estava preparada para comprar um salgado, um suco. E aí eu perco a venda. Então entenda. Primeira dica. Vender na rua é memória. Então, crave um local e um horário.
E divulgue isso sempre. E tenha paciência, porque ao passar do tempo, as pessoas vão cravando ali e descobrindo que o seu lugar, o seu horário é aquele, beleza? Outra coisa, leve uma placa e dê o máximo de informações nessa placa, não tanto para a pessoa não ficar perdida, mas o que você está vendendo, uma foto e as formas de pagamento. Porque a pessoa tem vergonha de chegar lá e perguntar, você aceita cartão? Ela tem vergonha. Sorriso no rosto, mão para trás, não para frente, porque isso aqui impede da pessoa chegar em você. É um sinal que você tá mostrando pra ela que você não tá aberta à venda. Você tá fechada aqui, ó. Então é mão aqui, sorriso no rosto, fala boa noite pra todo mundo que passar e vai se enturmando ali. A pergunta é, como fazer com que os clientes saibam que você existe? Hoje eu vendo, a pessoa falou que hoje vende pelo WhatsApp na própria casa. Então, vamos lá. Pelo que a gente vive hoje, tudo que você precisa, tudo que você... Um médico, uma comida, uma roupa, não sei, uma prestação de serviço. Aonde você procura? Pensa por você, como cliente. Onde você procura? Na internet, na rede social. Então, tudo hoje é baseado na rede social. Foi-se o tempo em que o principal meio de propagação de você buscar alguma coisa é a lista telefônica. Você precisa de um médico, você procura na lista telefônica ou você vai procurar na rede social. Você quer uma hamburgueria, você procura na lista telefônica ou na rede social. Na rede social, tá? Então, como que o cliente vai te ver? Na rede social. Através de qual conteúdo? Primeiro, constância. Todo dia fazendo o básico muito bem feito. Primeiro você faz o básico bem feito, para depois você inovar. Não existe você querer começar já fazendo coisas mirabolantes. Pega aquilo que estão todo mundo fazendo e vai lá e copia. Coloca a sua essência, mas vai lá e faz, copia. Porque tem muita coisa já. Todo mundo já inventou tudo. Não adianta você querer inovar e fazer algo diferente de todo mundo. Vai no que funciona, no básico que funciona. Mas para você ser conhecido pelo seu cliente, é aqui que você tem que estar, na rede social. Se você não está, você está perdendo tempo. Um negócio dificilmente vai dar certo se ele não está na rede social hoje em dia. Porque esse é o meio, esse é o caminho. Você acha que vende por Zap? Vende, mas é limitado, né? Como você vai escalar um negócio vendendo só pelo WhatsApp? Você consegue vender até um certo ponto. Depois desse ponto, você precisa da internet para poder atingir o máximo de pessoas possíveis. Existe o dinheiro na mão das pessoas. As pessoas estão expostas a pagar por várias coisas com aquele dinheiro. O dinheiro não é algo que você tem que buscar. Ele já existe. Ele já está na mão das pessoas. O único jeito de você pegar esse dinheiro, de você fazer uma venda para essa pessoa que está pronta para pagar, é você atingindo ela. Então, o único jeito de você atingi-la é na internet. Porque é um lugar que você consegue atingir múltiplas, milhões de pessoas, se você conseguir, com uma estratégia de conteúdo, com um vídeo. Vocês estão entendendo? Com um vídeo que você faz para uma câmera, com uma estratégia, você consegue atingir milhões de pessoas. Então, por que vender só pelo WhatsApp se você tem esse poder na sua mão? Isso é um processo. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu sabendo. Pode parecer que não, mas eu não sabia fazer vídeo. Eu já falei pra vocês que eu fazia stories assim. Oi, gente, tudo bem? E olhando pro lado e olha pra cima. Todo mundo tem o seu processo. Uns vão ter facilidade em uma coisa, outros vão ter em outras. Você provavelmente tem alguma facilidade na sua vida. E o Instagram é um desafio que surgiu. Cabe a você encará-lo ou não. Para você chegar em uma excelência de vídeos, você precisa fazer vários vídeos que vão melhorando 1% a cada dia. Então é um vídeo que vai ficar, às vezes, ruinzinho aos seus olhos, mas você vai postar aquele vídeo. E no próximo dia, você vai fazer um vídeo um pouco menos ruinzinho aos seus olhos. Aí você vai postar. Eu tô falando isso porque eu olhava meus vídeos e eu não gostava do que eu tava vendo. Mas aí eu ia deixar de postar? Aí eu ia esperar eu ficar boa pra eu postar? Então eu deixei dinheiro na mesa. Porque quem espera ficar bom e ficar alinhado pra poder começar, esperou demais, tá? Tem que começar ruim e ir melhorando um pouco a cada dia. Dá sim. Pra você fazer tráfego pago, você tem duas opções. O próprio Instagram, você vai entrar lá nos posts, vai estar escrito patrocinar nos seus posts. Essa é uma forma de você patrocinar os seus conteúdos. Por que essa forma só é indicada para quem está começando? É a sua primeira vez ali, fazendo a sua primeira
experiência com anúncios. Comece por ali. É mais caro, tá? Só que é bom porque é fácil de entender. Qualquer vídeo no YouTube que você entrar, você vai conseguir aprender muito facilmente como você vai fazer esse patrocinado. É mais caro, mas só que tem um resultado. Só que para você escalar, para você investir mais, você atingir mais pessoas e ficar uma coisa mais profissional, é necessário mexer com o gerenciador de anúncios, Meta Business, que é um outro universo. É um outro universo. Assiste aula no YouTube. Precisa assistir aula no YouTube, dá pra você se especializar, mas eu sou da seguinte filosofia de vida. Você tem um negócio, certo? Você vai precisar saber de muita coisa. Então você tem que saber um pouco de cada coisa. Isso ok. Então você tem que saber como é que funciona por cima ali o Meta Business para você saber analisar o seu gestor de tráfego. Se você não entende basicamente daquilo, como é que você vai analisar se ele está fazendo um trabalho bom ou não? Impossível. Então você tem que entender o básico. Vai lá no YouTube e tenta aprender. Só que para você fazer todo o seu tráfego sozinha, para sempre, não indico. Então torne-se especialista no teu produto, que é o que você vai vender. E no seu negócio, em ser empresária, que é saber de tudo um pouco. E não tráfego pago especificamente, a não ser que você vá ser um gestor de tráfego, tá? Que você vai gastar tempo à toa. Acho importante para quem trabalha com comida, né? iFood, é o que eu expliquei. iFood é marketing. Você tá no iFood para ser visto e não para vender. Porque o iFood tem muitas taxas e aquilo lá te puxa muito lucro. Por isso que a gente aumenta o preço do produto no iFood. Porque esse aumento de preço vai pagar esses juros todos que o iFood cobra. Goomer. É bom você ter um Goomer ou alguma plataforma aí própria de delivery, porque vai chegar um momento que você não vai dar conta de atender todo mundo no WhatsApp. Mas a minha dica é, espere chegar esse momento. Não coloque o Goomer agora logo de cara, porque talvez isso faça você afastar o seu cliente. Porque ele vai olhar aquele Goomer, você ainda não tem tanto cliente, ele vai falar, não, então muito difícil, não vou pedir. Agora, depois que você tem vários clientes, você coloca o Goomer porque não tem outra saída, a não ser escalar o seu negócio. Só com o Goomer você vai atender mais pessoas. Qual o maior desafio de trabalhar com apenas um produto? De cara, assim, para responder sem pensar muito, eu só vejo pontos positivos e não desafios. Por quê? Para você comunicar para sua audiência no seu Instagram, quando você vende mais de um produto, então você vende bolos, doces, cookies, salgados. A pessoa chega no seu Instagram, ela vê várias fotos. Primeiro, ela fica confusa. Cliente confuso não compra. Ele vai ficar confuso, ele não sabe qual doce que você faz melhor, qual bolo você faz melhor, se é salgado ou se é doce. Ele já nem sabe mais o que ele queria, aí ele não compra. É difícil você comunicar. Imagina você comunicar todos esses produtos para um cliente. Como é que você vai divulgar isso? Um dia você vai divulgar salgado, outro doce, outro trufa, vai bagunçar. Então isso é um ponto negativo de ter mais de um produto no seu cardápio. Hoje, só com um produto, uma especialidade, cookies, ainda é um processo que eu estou desenvolvendo para divulgar cada produto relacionado aos meus cookies. Então hoje eu tenho torta, eu tenho fondue, eu tenho os cookies, eu tenho os cookitos. Para eu organizar a divulgação desses produtos, desses subprodutos, né, é uma dificuldade. Imagina para você divulgar doce, bolo, salgado, enfim, marmita, que eu já vi casos assim. É mais difícil. Então eu só vejo pontos positivos, porque você vai ser especialista nisso. A pessoa pensou em trufa, ela vai pensar na Ana Cake, que pode ser Ana Trufas. E a pessoa, enfim, só vejo ponto positivo. Ela vai querer comer trufa, ela vai lembrar do seu negócio. Entendeu? Se ela quiser comer bolo, ela vai lembrar do negócio da outra pessoa. Agora, dificilmente, se ela quiser comer uma trufa, ela vai lembrar da pessoa que vende bolos, trufas, salgados e afins. Entendeu? Ela vai lembrar do especialista. Sobre a mentoria, gente, as vagas foram encerradas, tá? Já escolhemos 5 candidatos e chamamos hoje para fazer o fechamento da mentoria, a gente começar esse processo, marcar as reuniões e já iniciar aí para esse planejamento. O que vai ser essa mentoria? A mentoria são 3 reuniões. A primeira reunião, a gente vai entender do seu negócio, você vai falar pra gente tudo que... Se você já tiver um problema específico, você sabe que aquilo ali é um problema, você vai passar isso pra gente nessa primeira reunião. E a gente vai entender todo o contexto da sua empresa, como é que ela funciona, se você tem funcionário ou não, como é que é a sua operação, como é que é o seu horário, a gente vai entender tudo. E através de perguntas, e nessa reunião ali, enfim, vamos fazer essa reunião
E eu vou te fazer perguntas para entender também quais são os problemas. Através dessas perguntas eu vou saber tirar de você qual que é o gargalo, qual que é o que tá dando errado ali e tá te prejudicando. Essa é a primeira reunião. Depois de 2 semanas, nós vamos fazer uma nova reunião onde eu vou te trazer estratégias para resolver esses problemas. Durante essas 2 semanas, eu vou me dedicar a pensar dentro do seu negócio, pegar aquilo ali e tentar resolver todos aqueles problemas que foram apresentados na primeira reunião. E através de estratégias muito claras e bem pontuadas, eu vou trazer para você nessa segunda reunião. E aí você vai ter que aplicar essas estratégias, tá? Saindo dessa reunião, você vai ter um plano claro para seguir. Depois de 1 mês, 30 dias, a gente vai ter uma nova reunião para analisar os resultados e ver se aquilo lá foi aplicado, se deu certo, se não deu certo, e fazer uma nova análise, tá bom? Tudo isso vai ter um material para você poder acompanhar. Então, Mari, a gente fez a primeira reunião, fez a segunda. Você falou, eu anotei, e é isso que eu tenho? Não, a gente vai fazer um material baseado no que a gente decidiu para a sua empresa, personalizado. E aí você vai ter acesso a esse material para você acompanhar o processo. Dia 7 de agosto eu vou lançar o meu curso de cookies, que aí é para receita e técnicas para fazer um cookie muito bom e criar várias receitas baseados em uma. As informações sobre o curso vamos começar a soltar a partir do dia 1º de agosto. Dia 20 desse mês, a gente abre o grupo VIP, que é um grupo que a gente vai colocar todo mundo que tem interesse em participar do curso pra gente ir jogando informações. Só quem estiver nesse grupo VIP do dia 20 vai ter as condições especiais para entrar no curso de cookie do dia 7 de agosto. Precificação é algo complexo. Eu acho que era necessário uma live só disso. Topam uma live de precificação? Vou gostar muito de explicar isso pra vocês, mas é necessário uma aulinha. Vocês querem? Eu falei de fazer uma live sobre precificação. Mas o que vocês acham de eu fazer uma aula no YouTube sobre precificação? Imagina. Top de linha. Obrigada, gente. Eu amei a live de hoje. Na semana que vem, toda segunda-feira, né? Nossas lives, 7 ou 7h30, eu aviso sempre no story. Vai ter live sobre empreendedorismo e marketing. Beijo, boa noite.